do nono ano. Estamos começando agora mais um tema e vamos falar um pouquinho sobre a biodiversidade, palavra que vocês já conhecem, né, há um tempinho, já tiveram, né, muitas aulas sobre esse assunto. Nós vamos falar então sobre a variedade dos seres vivos, dos organismos em um determinado local. E logo em sequência nós vamos falar também da conservação dessa biodiversidade. Quais são as medidas, né, e políticas públicas que nós também podemos realizar para conservar e preservar ao máximo essa biodiversidade. O nosso país é um dos locais que tem a maior biodiversidade do mundo e por isso que cada uma das pessoas deve ter consciência de quanto essa biodiversidade vai estar valendo, tá? E de quão é importante a gente manter essa biodiversidade o mais segura possível para que os outros ecossistemas, inclusive a nossa própria vida, possa continuar existindo. Então é muito importante a gente reconhecer a importância da biodiversidade, é isso que a gente vai estar vendo aí na aula de hoje, através desse vídeo. Ao final de cada um desses capítulos, né, eu vou estar explicando para vocês como deve ser feito o exercício, lá no finalzinho, nas partes de sistematizar e de refletir. Então, vocês sigam aí acompanhando o capítulo, sigam também organizando esses exercícios no caderno, né, para facilitar aí as nossas verificações e facilitar também o entendimento de vocês sobre esse assunto, tá? Então, vamos começar aí a falar mais uma vez sobre a biodiversidade. Tendo como base o livro de vocês podem estar acompanhando e marcando também alguns itens que eu vou estar falando aí no próprio livro, tá? Então vamos começar. Esse ao fundo é o texto introdutório sobre a biodiversidade, né? 2 alunos aí durante a aula de ciências questionando o significado dessa palavra. Então, para nós relembrarmos, vamos falar aí um pouquinho do que significa. Bio vai significar vida, diversidade vai significar variedade. Então, a gente vai estar falando aí nesse capítulo sobre as diversas formas de vida que existem. E também falando um pouquinho sobre os locais onde elas serão encontradas. Então, começando aqui o assunto, biodiversidade, diversidade de formas de vida. É o que nós vamos encontrar nos mais variados ecossistemas, né? Então, um conceito de acordo com a diversidade biológica, né? A Convenção de Diversidade Biológica, aí no qual nós estamos inseridos, é o seguinte: marquem aqui no livro de vocês. Variedade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos, aquáticos, complexos ecológicos, diversidade dentro das espécies e entre as espécies e também nos ecossistemas. Então, todo esse parágrafo aqui vocês devem marcar para entender um pouquinho a importância dessa diversidade ou diversidade biológica. Ela também está relacionada à riqueza de um ambiente, tá? Então, nós podemos afirmar que o Brasil é rico em diversidade porque ele tem uma variedade de espécies, tanto na parte terrestre, na parte aquática. E todas essas espécies dependem uma das outras, dependem também do ecossistema, dependem, né, de uma segurança no ecossistema e da preservação de todo ele. Então, a biodiversidade, ela vai englobar todos os organismos. Aqui mais um parágrafo explicando. E esses organismos podem ser microscópicos e também podem ser maiores, né? Invertebrados, plantas e vertebrados. E toda a diversidade genética que vai formar cada um desses organismos. E qual é a importância aí da biodiversidade? Né? Em que momento ela vai nos favorecer? Primeiro, ela vai nos proporcionar um equilíbrio na cadeia alimentar, um equilíbrio aí dos ecossistemas. Tá? Então, vocês podem marcar aí essa parte também. Esse equilíbrio mantém a sobrevivência de um ecossistema, gente. Faz com que o alimento, né, a sobrevivência de todos os seres vivos estejam em constante equilíbrio. E tudo isso nos favorece, né? Dessa maneira, não falta alimento para as espécies, dessa maneira, não falta oxigênio. Dessa maneira, todos os seres vivos conseguem, né, sobreviver de forma harmoniosa aí em um ecossistema. Então, devido aí à disponibilidade de alimento, devido aí à disponibilidade de controle de população, tá? Porque a extinção também vai ser um problema. Então, se eu tiro um tipo de vida, né, tiro um dos animais aí da biodiversidade, eu acabo trazendo um desequilíbrio para o ecossistema, um desequilíbrio para a cadeia alimentar. Então, esse aí é um dos pontos principais. Depois, o próximo ponto que a gente vai citar está relacionado ao ciclo hidrológico e da temperatura aí da natureza.
Então, a diversidade, ela mantém aí um ciclo de chuvas, tá? Então, as árvores que estão lá na Amazônia ajudam a manter um ciclo de chuvas que acontece aqui na região sudeste, porque a evaporação que acontece nelas aí durante um período intenso de calor é tão grande que esse corredor de umidade chega até a gente. Então, mantém um ciclo hidrológico, um ciclo de chuvas. Ajuda também a manter a temperatura de determinadas regiões. Vocês podem reparar que uma região sem árvores, ela tem um clima um pouco mais quente, né? A gente sente um calor maior. Ajuda também a melhorar a qualidade do ar e do solo. Então, toda a biodiversidade, gente, é rica para os seres humanos e para todos os seres vivos. Então, as fontes de recursos naturais são muito grandes e isso favorece toda a estrutura do planeta, toda a estrutura da biosfera, né? Nós estamos aí em uma biosfera, em uma esfera de vida. E todos esses animais que compõem, inclusive nós que estamos aqui inseridos, também vão estar ajudando a compor essa biosfera e a compor também um ciclo de sobrevivência para todos os seres vivos. Então, qualquer probleminha que vá acontecer em um desses pontos que eu falei, desequilíbrio no ecossistema, modificação do ciclo hidrológico, né, ausência ou excesso de chuvas, modificação na temperatura, qualidade do ar e solo, qualquer problema em um desses recursos vai causar aí uma extinção, um desequilíbrio ambiental. Então, tudo isso traz aí uma série de dificuldades para os outros seres vivos. Então, vocês podem perceber que uma situação, né, um organismo depende do outro para a sua sobrevivência, então, tá? Essa foto aqui é bem significativa, porque para vocês pensarem que o processo de polinização aí das plantas feito pela abelha pode causar aí uma modificação no planeta inteiro. Por exemplo, quando as abelhas deixam de existir, né, ou deixam de polinizar as plantas, não há mais produção de frutos, né? Porque o fruto não só vai conseguir se formar se a abelha polinizar uma planta, polinizar uma flor na outra. Sem frutos, não tem sementes, então não tem novas plantas e não tem alimentos. Então, assim, é um ciclo, certo? E esse ciclo faz parte da nossa sobrevivência. Nós estamos inseridos nele e precisamos manter os seus processos naturais. Esse texto complementar é muito interessante porque ele fala do problema do plástico, né, no meio ambiente. Então, a gente vive aí uma época onde muitos locais, né, proíbem aí o uso do plástico, mas não completamente. Eu não vejo de forma completa essa proibição, porque proibiram o nosso uso, né, mas muitos outros recursos também ainda são de plástico, né? Tipo as embalagens e tal. É um texto para se refletir, é um texto para vocês conhecerem mais sobre esse problema e terem argumentos, né, a favor ou contra a utilização, esse desafio do plástico aí para o meio ambiente. O que é fato, verdade, é que ele traz muita poluição e demora muito para se decompor no ambiente, trazendo aí graves riscos a seres vivos, principalmente marinhos. Tá? Então, é legal ler a nível de informação. E importante também, até curioso, ó, porque esse texto ele vai justamente trazer uma foto aqui da nossa região, da Baía de Guanabara, no município de São Gonçalo. Tá? Então, é pra gente pensar, porque talvez seja o nosso lixo que esteja indo parar aí. Então, é bom a gente refletir um pouquinho sobre esse assunto. Vamos ao exercício? Na página 205, então, nós temos aí o sistematizar e o refletir. E são justamente esses dois que vocês vão estar fazendo. Respondendo a questão 1, 2 e 3 do sistematizar, escrevendo aí de acordo com o que vocês compreenderam. Acredito que foi uma compreensão excelente, porque é bem tranquila essa matéria, que é a biodiversidade, a importância da biodiversidade, quais são as principais ameaças à biodiversidade. A gente falou um pouquinho rapidamente sobre elas e como as nossas atitudes podem afetá-las. E para refletir, vocês vão falar, né, com base aí no conhecimento de vocês, individualmente, fazer uma lista de atitudes que vai ajudar a colaborar com a preservação da biodiversidade, tá? Então, respondam aí no caderno, bem rapidinho. E agora a gente vai estar falando de outro assunto, da conservação da biodiversidade. Como nós podemos conservar, então, a biodiversidade? Então, só para a gente fazer uma introdução, conservar, né, são medidas que nós podemos realizar que vão ajudar a manter a biodiversidade preservada, tá? Então, claro que as políticas públicas que seriam as mais eficientes, sim, seriam.
mas cada um de nós individualmente pode tomar atitudes que vão ajudar de forma direta a biodiversidade, tá? A questão do lixo é um fator. E outra coisa é pensar bem, né, nos nossos representantes que vão estar lá para defender de forma mais firme a biodiversidade aí do nosso local. Então, como conservar a biodiversidade? Lá em 1992, né, alguns anos atrás, foi feito, né, uma convenção sobre biodiversidade biológica aqui no Rio de Janeiro. E nessa convenção foram traçados objetivos, né, para ajudar a conservar a biodiversidade. Então, são 3 linhas de pensamento aí que nós vamos seguir. A conservação, né, proteção da biodiversidade, o uso sustentável, né, ou seja, a prática de reutilização de muitos materiais para que eles não fiquem jogados aí, né, dispersos no ambiente, e a repartição de benefícios dos recursos genéticos, ou seja, a repartição dos conhecimentos relacionados aí ao que pode ser feito, né, recursos genéticos de descobertas que podem ser feitas através de novas tecnologias. Então, repartir aí esses conhecimentos. Então, como a gente vai conservar? A partir de 2 estratégias distintas. Então, primeiro, a conservação in situ. O que seria essa conservação in situ? Vamos marcar aqui. Quando a diversidade de uma espécie, né, animal, vegetal, enfim, é protegida no próprio local de ocorrência, garantindo sua perpetuação de forma natural. Ou seja, é deixar o animalzinho no seu local natural, não tirar ele dali e proteger o máximo possível esse local, para que ele não seja invadido, né, por criminosos, né, que caçem animais, enfim, que caçem até mesmo espécies de plantas, enfim, proteger esse local, tá? E outro tipo de conservação é a conservação ex situ. Nessa conservação, nós temos aí a espécie protegida fora do seu local de origem. Então, nesse caso, aí a gente tem que pensar em estratégias, né, locais adequados para proteger essa espécie. Então, ter alimento, tem que ter um abrigo, tem que ter condições para procriação. Então, todo um esquema é montado para proteger esses animais. Então, quais locais são esses? O zoológico, o jardim botânico, onde a espécie vai estar lá, né, protegida, vai ter todos os seus recursos preservados, porém ela não vai estar no seu ambiente natural. Tá? Ela vai estar fora do ambiente. São esses 2 tipos aí de conservação. E esses recursos, eles vão ajudar aí no enriquecimento global. Vamos ver? Caso a espécie não tenha condições de retornar ao ambiente original, ele permanecerá um espaço protegido em condições ambientais similares às originais, alimentação, parceiros sexuais para procriação e recursos de enriquecimento global, ou seja, elas vão continuar aí existindo e vão continuar favorecendo aí o planeta como um todo, né, e o ambiente, tá? Então pode ser enriquecimento global ou enriquecimento ambiental. O termo mais usado é global aqui para essa situação. Vocês podem até acrescentar aqui ao lado. Uso sustentável da biodiversidade. A própria palavra sustentável, né, já é familiar para vocês. Então, a sustentabilidade prevê sim utilizar os recursos do ambiente, só que sem levar esses recursos ao esgotamento, sem fazer com que eles acabem de uma vez só. Então, é utilizar o recurso, porém fazer práticas com que eles possam sempre continuar existindo, como reflorestamento, como reutilização, tá, daquilo que já foi usado. Então, esses recursos ajudam a pensar nas gerações futuras, para que nós possamos consumir e as gerações futuras também, e assim esse recurso continue existindo. E repartição de benefícios derivados do uso de recursos genéticos, né? Marquem aqui também, marquem os 2. É a garantia de que os beneficiários do uso de recursos genéticos não seja apenas o centro de pesquisa e indústria, mas também os fornecedores dos recursos, ou seja, se eu pegar um animalzinho para poder estudar, certo? E descobrir que ele, através dele pode ser feito um medicamento, pode ser feito, desenvolvido um tipo de alimento, pode ser feito uma arte, né? Pode ser feito aí várias coisas, uma roupa, enfim. Algo que possa ser extraído a partir desse animal. Que não somente a indústria seja beneficiada, mas também que a comunidade local da onde esse animal foi retirado
possa também ter benefícios, possa ter participação nos lucros, né? Porque esse animal, ele é natural daquela região e isso vai ajudar com que as próprias pessoas do local protejam o animal, cuidem do animal para que as indústrias possam vir, né, retirar ali o seu recurso e ele continue existindo, porque as próprias pessoas vão continuar cuidando e vão continuar ganhando a participação nos lucros, porque aquele animal existe ali e ele tá sendo utilizado, né, para ser feito algo a partir dele, né, está sendo utilizado para algo útil. Então esse é o objetivo da repartição dos benefícios de recursos genéticos, tá? É favorecer o ambiente, favorecer as pessoas e também fazer com que exista sustentabilidade, que as pessoas vão continuar cuidando daqueles animais ali e ele vai continuar gerando lucros e mais lucros aí para aquela região. Tá? Então são esses 3 pontos relacionados à conservação da biodiversidade. O Protocolo de Nagoya, ele foi um acordo complementar, tá? Relacionado aí à Convenção da Diversidade Biológica. Vocês podem estar fazendo aí uma leitura complementar, porque vocês vão entender mais um pouquinho como esses acordos funcionam, porque a conservação da diversidade não é só uma questão científica, também é uma questão política. Então, vamos finalizar aqui falando do exercício, que está na página 209. Vocês vão estar fazendo também sistematizar e refletir com perguntas, né? Todas essas 3 perguntas são relacionadas aí à conservação. Vocês vão explicar a conservação, explicar aí como esse ambiente pode ser conservado, como ele pode se recuperar em determinadas áreas, explicar aí qual é a medida de conservação mais próxima aqui do município. Vocês podem dar uma pesquisada. E no refletir, vocês têm um textinho aqui no qual vocês terão que interpretar, trazendo aí o pensamento relacionado à conservação da biodiversidade. Tá? Então, a nossa próxima aula será sobre a correção dessas atividades. Então, continuem fazendo, deixem as anotações de vocês no caderno e dúvidas lá na plataforma. Tá bom, gente? Então, tchau, tchau, até a nossa próxima aula.